todos nós começando. Você sabe que toda semana a gente está aqui juntos para falar sobre vários assuntos e, claro, sempre para trazer pensamentos, reflexões. E aí, a gente vai pensando nos temas aqui, né, Blenda? Que hoje o bate-papo vai ser assim, ó. Eu e Blenda, você aí pode comentar no Spotify, tem a caixinha aí para você fazer o comentário quando você estiver ouvindo a gente ou deixar sua pergunta. Tem os nossos Instagrams também, a Blenda tá lá, @BlendaPC, pode mandar lá que ela responde. E, ó, vou falar que é pessoalmente mesmo que ela abre cada caixinha. Eu abro, gente. É inacreditável, mas ela fielmente ela faz isso. Eu sei que eu posso falar em relação a isso. E outra coisa, no YouTube também dá para você deixar o comentário aí, tá bom? E hoje eu quero fazer uma pergunta muito séria para você. Você já foi invejado ou invejada? Eu tenho certeza. Vou deixar, peraí, um segundinho. Um segundinho. Respondeu que sim, tenho certeza. Confessa que você já se sentiu invejado ou invejada. Agora, me responde uma coisa. Você já invejou? Essa é a pergunta mais difícil. Aquele silêncio que deixa a gente inquieto, né, Brenda? Bom, mas afinal, o que é inveja? Dá pra gente responder essa pergunta? Bom, eu trouxe aqui uma frase do filósofo Kierkegaard. E é o seguinte, ele fala assim, ó. A inveja é uma admiração que se dissimula. O admirador que sente a impossibilidade de ser feliz cedendo à sua admiração. Toma partido, então, de invejar. A admiração é um abandono de nós próprios, penetrado de felicidade. A inveja, uma reivindicação infeliz do eu. Blenda, será que inveja é o que a gente tem no senso comum mesmo? Ou ela tem outras vamos dizer assim, definições? O que você entende aí como inveja? Bom, a inveja é uma coisa, é um sentimento que ele inclusive está presente nos 7 pecados capitais, né? Então você vê que já tem estudos muito antigos sobre a inveja, né? Dentro da filosofia, dentro da teologia, Nietzsche falava de inveja, Kierkegaard falava de inveja, né? Muitos filósofos, a igreja falou muito sobre inveja. E a inveja, na verdade, é uma coisa, é um sentimento absolutamente, é uma vivência, é uma experiência emocional absolutamente humana, né? Talvez seja uma das vivências mais difíceis de ser declarada, né? Ela é uma experiência emocional meio envergonhada, ela não aparece com tanta... É mais fácil alguém dizer que fulana ficou com inveja de mim do que eu dizer que eu tive inveja da fulana ou do fulano, né? E a inveja, ela, de modo geral, ela é entre pessoas, 2 pessoas. Às vezes pode ter uma coisa coletiva, mas ela está muito relacionada a uma relação bipessoal, né? Então, a inveja, eu queria dar uma definição aqui, que eu acho ela simples, mas eu acho que ela tem bastante força. É assim, a inveja é um sentimento raivoso, isso é importante, porque na inveja existe raiva, né? É um sentimento raivoso de que outra pessoa possui e desfruta algo desejável por mim, né? Sendo que o impulso invejoso é de tirar esse algo ou de estragá-lo na outra pessoa. A inveja, ela carrega essa emoção da raiva, né? Da raiva, de eu querer aquilo que o outro tem, que é um bem-estar desejável por mim, seja lá qual for o bem-estar. Você pode ter inveja do carro que a pessoa comprou, sei lá, da casa, ou de que a pessoa é bonita, ou de que a pessoa é inteligente, ou do trabalho. Bom, a inveja aí vai por muitos lugares, né? E é um sentimento absolutamente humano, porque para a psicanálise, por exemplo, o Freud não se deteve muito na questão da inveja, a não ser quando ele fala, que hoje é uma coisa bastante discutida, quando ele fala do desenvolvimento psicossexual das mulheres, que aí ele vai falar sobre a questão da inveja do pênis,
né? Mas quem se detém dentro da psicanálise, inicia esse, vamos dizer, esse mergulho mais profundo das camadas, foi uma psicanalista inglesa chamada Melanie Klein. E aí ela desenvolve toda uma teoria sobre inveja, né? E ela diz que a inveja é parte da estruturação do psiquismo. Só que ela fala isso, claro, é um mecanismo bastante complexo, sofisticado, mas ela fala isso dentro do imaginário de um bebê recém-nascido. Que ela vai falar sobre essa questão da inveja do seio, né? De que o bebê quer a mãe só para ele, mas o bebê não sabe disso, isso acontece imaginariamente. Então, a Melanie Klein vai descer mais nas camadas do desenvolvimento psicossexual e emocional e vai dizer que não, esse sentimento de inveja todos nós experimentamos desde muito cedo. Claro que ela contrapõe o sentimento de inveja ao sentimento de gratidão, porque esse sentimento de inveja que ela vai descrever, e a gente até pode um dia falar bem especificamente sobre isso, não é o caso hoje, mas ele vai se encaminhando para o sentimento de culpa e depois o sentimento de reparação, que tem a ver com a gratidão. Então, a inveja, neste caso aqui, como traz Melanie Klein, não é uma coisa patológica. Ela é parte do desenvolvimento e ela é vista como algo inato desse psiquismo. Que é a minha pergunta para você. Afinal de contas, é inato? Sim, desse ponto de vista, é inato. O que se pretende é que ao longo da vida, né? Claro que todos nós vamos ter episódios de inveja, de sermos invejados ou invejar também, não é? Mas é quanto isso evolui. Evolui porque a inveja, se você não tem medo da sua inveja, talvez você possa descobrir o que ela quer dizer sobre você, né? O que ela está sinalizando sobre você. Então, ela não necessariamente vira algo patológico, depende do quanto você pode destrinchar um pouco o que é essa inveja, né? E é uma coisa importante da gente falar que há uma diferença entre inveja e ciúme. Às vezes a pessoa usa indiscriminadamente inveja e ciúme. O ciúme, ele implica normalmente no rival. Normalmente é uma relação de 3, né? Então você tem um rival. Você não quer que o outro tenha o que você tem, né? Mas a inveja, eu quero ter o que o outro tem e eu quero estragar o outro naquilo que ele tem. Então, por isso que a inveja tem um aspecto, vamos dizer, de destrutividade, né? De raiva, de ódio, né? E isso tem todo o entendimento, claro que depende como é que isso vai se colocando ao longo da sua vida, né? Para que você não se torne uma pessoa que está invejosa o tempo todo. Há pessoas assim. Infelizmente, há pessoas de caráter mais invejoso, né? Sim. Então, que o tempo passa e muitas vezes porque elas não param para olhar para isso, para se dar conta disso e para ouvir. Ficam naquele ciclo. Fica naquele ciclo. Bom, para a gente entender aqui mais ainda sobre esse assunto, né, Blenda, a inveja ela é um sentimento, sim, certo? Que carrega emoções. Você falou da raiva. Tem outros sentimentos? Tem. Outras emoções dentro desse sentimento? A inveja tem raiva, tem medo, né? Tem controle também, que são emoções que aparecem. Mas o medo e a raiva estão muito evidenciados dentro da inveja. Às vezes a pessoa olha para uma pessoa invejosa e olha para essa pessoa só como uma pessoa má, porque ela é invejosa, vamos dizer assim. Se a gente pegar os contos de fada, tem vários que falam a madrasta, a Branca de Neve. É verdade. É aquela história do escorpião e do sapo, que o escorpião fica em cima do sapo para poder atravessar, e aí pica o sapo, e o sapo diz, poxa, mas você não era meu amigo, eu te dei uma carona para o outro lado, mas é a minha natureza, né? Então, tem uma série de histórias que vão falar sobre a questão da inveja. Então, a inveja, mas aí a gente sempre olha assim, né? O invejoso como uma pessoa má.
Mas não necessariamente. Às vezes é uma pessoa desamparada, às vezes é uma pessoa muito insegura, às vezes é uma pessoa com muito medo das coisas. Pode desconhecer o seu próprio potencial? Totalmente, pode sim. Quanto mais uma pessoa pode ir se realizando, se reconhecendo na realização, a possibilidade dela sentir inveja diminui muito, muito. Porque ela está proporcionando para ela esse desenvolvimento, não está no outro, né? Ela não quer o do outro, ela não quer o que não é dela, ela quer o que é dela. Blenda, eu tenho várias perguntas aqui e eu queria... Você falou em questão de inveja e ciúmes. Eu queria trazer aqui, inveja é a mesma coisa que avareza? Porque eu peguei esse livro aqui, que é seu, né? Os 7 Pecados Capitais à Luz da Psicanálise, da editora Vozes. E aqui, a hora que eu fui abrir o capítulo, aqui eu até fui no índice aqui, né? Falei, deixa eu ver se eu acho inveja aqui. Aí eu vi aqui que você grifou, tem várias coisas grifadas, mas no sumário estava aqui avareza. Falei, bom, não é a mesma coisa. Não. Embora, né? Embora possa ter uma pessoa avarenta, né? Uma pessoa que ela é gananciosa, ela quer... Porque a avareza tem muito a ver com a cobiça. Aquilo que você quer para você, aquilo que... Com a voracidade também, né? Essa coisa do acumular coisas. Só eu posso ter, só eu posso ser o mais rico, só eu posso ser o mais famoso, né? Então, a avareza pode ter um aspecto de inveja, mas o que prevalece é muito mais essa coisa da voracidade, né? Que a Melanie Klein também vai falar. Ela vai falar de inveja, da voracidade também, né? Que é uma coisa que está muito presente, mas a cobiça não necessariamente é inveja. Mas pode acontecer claro, uma pessoa que é avarenta, né? Ela pode exatamente achar que o que você tem pertence a ela, ela quer para ela, né? Ela não consegue olhar para o que ela já tem, ela fica olhando para o que o outro tem e quer para ela também. Eu vou pegar esse gancho aí, porque a minha outra pergunta era da questão da cobiça, né? Essas são as mesmas coisas, mas você já me respondeu isso aí. E aí você deu uma pincelada agora há pouco, logo na abertura, que você falou assim, existe um sentimento de vergonha que acompanha ao assumir que há inveja, né? Sim. E o Karnal fala que a inveja ela é o pecado mais vergonhoso de todos, né? Porque ninguém tem coragem de dizer isso, né? Falar, eu invejei alguma coisa. Sim, ou eu invejo alguma coisa. Ou eu invejo, né? Então, realmente, de fato, é uma coisa que gera vergonha e desconforto, né? Ao contrário dos outros, que parece ter uma certa... Os outros é como se os outros ficassem um pouco... Porque ele está falando dos pecados, né? Dos pecados capitais. Isso, perfeito. E o pecado é exatamente o excesso, né? Quer dizer, qual é a diferença que você pode fazer entre luxúria e você, sei lá, gostar de transar, né? Não tem, quer dizer, tem... Mas se você só pensa nisso, só faz isso, não faz outra coisa, não pensa em outra coisa. Então, o pecado, ele fala muito sobre o excesso. Comer. Você gosta de comer, mas nem por isso é uma gula, né? E qual é o limite? O limite é o excesso e de que você está sempre insatisfeito. Sempre insatisfeito. E a inveja, ela fala muito... Talvez ela seja envergonhada mesmo, porque ela fala muito sobre a sua maldade. Né? Ela fala a respeito da maldade. A inveja ela tem uma coisa muito interessante, que a gente até vê na obra de Shakespeare, de Otelo, né? Que é o monstro dos olhos verdes. Né? Então, ela às vezes ela vem disfarçada. Né? Ela vem disfarçada, às vezes ela vem muito sorrateira, às vezes ela vem dissimulada, porque ela fala sobre a maldade, né? De cada um. Ô, Blenda, você falou dos pecados, aí bem que você explicou, né? Porque eu coloquei a informação, aí ficou solto, você foi lá e deu essa costura. Do latim,
existem várias palavras aí que dão que se conectam aí com a questão da própria palavra inveja, né? Aí eu puxei uma aqui que também é citada pelo canal, que é o envidere, que é o não ver. Acho que eu pronunciei certo, né? Seria só ver o outro e não a si mesmo. E aí minha pergunta é, isso seria um tipo de cegueira sobre si mesmo? Na verdade, assim, você se enxerga, mas você se enxerga sempre na falta e na insatisfação. É como se você enxergasse em você sempre um buraco que tem que ser preenchido. A inveja é o olhar sobre o outro, não é à toa que tem a expressão olho gordo. Que você explicou anteriormente. Né? Exatamente, porque a coisa dos olhos, né, de eu olhar. Então, assim, às vezes a pessoa tem um olhar, existe isso, né? Algumas pessoas demonstram a inveja pelo olhar. O jeito que olha, o tom de voz, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa desmerecendo, sabe? Então, a inveja, ela aparece... Quando ela é explícita, ela já nem é mais inveja. Né? Se eu digo para você, nossa, Xande, eu morro de inveja, que você sabe cozinhar tão bem e eu não sei, não é mais uma inveja isso. Né? Eu estou usando a palavra inveja, mas não é essa inveja... né, carregada de... Na verdade, é uma admiração que eu tenho. Ai, que vontade de estar aí, né, no seu lugar. Mas a inveja, não. Se eu tenho inveja porque você cozinha bem e você me chama para jantar na sua casa, eu fico olhando, né, e invejando aquilo e eu vou dar um jeito de dizer que não ficou tão bom, que faltou alguma coisa. Ah, mas ele cozinha bem, mas também outra coisa ele não faz, né? Eu estou sempre desdenhando, diminuindo, buscando uma maneira mesmo de desqualificar. Interessante, né? Porque se a gente pensar nas relações, obviamente a gente já encontrou pessoas assim. Sim, porque a inveja, de modo geral, ela acontece entre pessoas próximas, né? Dificilmente a gente vai invejar, sei lá... O Karnal fala do Napoleão. Do Napoleão. Ele que conquistou boa parte da Europa. Você não vai invejar o Napoleão. Eu adoraria escrever como Nelson Rodrigues, mas nunca vou escrever. Nelson Rodrigues, para mim, é um ícone, entendeu? Mas, assim, eu não vou invejar Nelson Rodrigues. Eu admiro Nelson Rodrigues, né? Adoraria escrever metade do que esse homem escreve. Mas, assim, você inveja... Tem duas coisas. Você inveja quem está próximo de você, né? E você nunca vai invejar o que não é bom, né? Ninguém atira pedra numa árvore que não dá frutos, né? Você vai atirar numa árvore que tem frutos, porque você quer comer o fruto daquela árvore, né? Então, tem a frase que diz, não vou chutar cachorro morto. É um pouco isso, né? Quer dizer, a inveja, ela ocorre entre pessoas próximas e uma coisa muito, muito importante, né? Que as pessoas não gostam muito, às vezes, se admiram muito com isso, ficam muito impressionadas, mas há muita inveja dentro da família, né? Entre irmãos a gente encontra situações de muita inveja. Entre mãe e filha, ou pai e filho, ou mãe e filho, ou pai e filha, seja lá como for. Independente, né, do papel ali, independente, né, do papel. E o contrário também, do filho para o pai, pode existir? O contrário também ocorre, sim, principalmente eles ficam mais adultos, né? Tem uma coisa... Então, dentro do núcleo familiar... Como o núcleo familiar é muito intenso, carregado de muitas emoções e muitos laços complexos, a inveja está ali presente, né? Muito presente. Então, a inveja, porque sei lá, um irmão viajou e eu não viajei, entendeu? Ou cria-se uma inveja porque um pai prefere um filho a outro, então isso vai criando toda uma situação de muita competição, né? Uma mãe que a filha é jovem, ela está envelhecendo, quanto essa mãe suporta a juventude e a beleza dessa filha, por exemplo, né? Ou se essa filha fez uma vida diferente da vida que ela fez, ou o filho com o pai a mesma coisa. Então,
A inveja, ela acontece no trabalho, em pessoas que dividem o dia a dia, amigos, né? Colegas. Ela está muito, muito dentro de pessoas próximas, né? Dessa proximidade. Bom, você falou que um dos pontos para a gente ficar atento aí é o excesso. É o excesso. É o excesso. Existem outros sinais que a gente sabe que o negócio está saindo um pouco fora dessa normalidade? Então, eu acho que quando a gente é crítico demais, a gente precisa parar e pensar a serviço do que está tanta crítica. Não é ruim ser crítico, tá? Que fique aqui bem claro, muito bom. Mas, às vezes, é crítico demais, julga demais, já tem pensamentos pré-formados sobre aquilo. Então, isso tudo, ou você percebe que, nossa, eu senti uma certa raiva de ver aquela pessoa daquele jeito, né? Olha lá, ela está fazendo uma coisa que eu gostaria de ter feito, né? Então, mas veja, é preciso, para fazer isso, é preciso que você tenha uma honestidade existencial, honestidade com você próprio, né? E, claro, é importante o autoconhecimento para que você conheça, né? As suas sombras, aonde é que estão os seus lugares mais assustadores. A inveja é uma dessa, né? Então, eu acho que o sinal é exatamente esse dizer, nossa, eu fui na casa da pessoa, ela me recebeu tão bem, fui no casamento do fulano, estou me lembrando aqui de uma pessoa, né? Fui no casamento lindo, tudo, e eu saio falando mal o tempo todo. Ah, porque faltou o docinho X, porque faltou o docinho... Estou falando isso porque isso é uma coisa comum, tá? De acontecer. Sim, é verdade. E aí... Eu estou indo aqui, né? Junto com a reflexão. E aí você diz, bom, mas com tanta coisa boa, por que eu vou lá e pinço exatamente aquilo que não estava bom? E não estava bom para mim, para outras pessoas, poderia estar, né? Então, eu acho que a inveja, ela é talvez uma das coisas que a pessoa demora mais para reconhecer, né? E hoje a gente vive uma época que a inveja ela é acionada com muita facilidade, porque a gente expõe, a gente se expõe muito, né? A gente expõe momentos da vida da gente que são felizes, às vezes, e às vezes é de verdade, às vezes é de mentira, mas às vezes é de verdade. Isso que eu ia falar, né? Porque às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, mas no fundo ela pode ser uma grama artificial, totalmente, né? E você está gerando ali, se alimentando de um sentimento que nem existe. Sim, não, né? E veja, às vezes a pessoa está tão aderida a essa coisa de rede social que mesmo que ela desconfie que aquilo não é verdade, ela continua invejando. Fica presa naquilo. Uma mentira, entendeu? Quer dizer, e eu acho que as redes sociais, evidentemente, aceleraram muito mais isso, porque aí é o corpo bonito, é o cabelo bonito, é o casamento, é o fulano que tem filho, eu queria ter filho, e assim vai, né? Uma série de coisas. Então, e a inveja é um sentimento meio burro, sabe? Ele é burro, de uma certa maneira. Porque você não sabe os bastidores da vida daquela pessoa para ela chegar ali onde você chegou. Sim. Então, você às vezes inveja o resultado, mas talvez você não topasse viver o caminho que ela viveu para chegar ali. Né? Então, nossa, a pessoa correu a maratona, nossa, estou morrendo de inveja, porque eu só corro 5 quilômetros. Mas, escuta, você está afim de fazer o treinamento todo para uma maratona? Então, a inveja, ela tem uma burrice contida nela, entendeu? Porque você não faz uma análise realística daquilo ali. Há uma irracionalidade, né? Sim. De certa forma, sim. Na inveja, há um descolamento de uma certa realidade, né? Porque você, fulano ganha muito dinheiro. Tá bom, né? Mas como é que essa pessoa ganha muito dinheiro? Estou falando quem ganha muito dinheiro trabalhando, né? Sim, sim. Como é? Você toparia abrir mão dos seus finais de semana, isso, aquilo, outro, um monte de coisa que tem aí, né? Sim. Fulana está casada há não sei quantos anos. Sim, então. Mas você sabe o que é estar casada há não sei quantos anos? Entendeu? Sim. Então, é uma coisa que a pessoa não faz essa conta.
Ela tem inveja e ela acha que isso deveria pertencer a ela, não a você. Ô, Blenda, me fala uma coisa. Existe, eu vou usar esse termo aqui, porque realmente é uma coisa muito falada, né? E aqui a gente está justamente para pensar e refletir sobre as coisas, não entregar tudo pronto, que não é o nosso intuito. Sim. Existe inveja branca ou inveja boa? Olha, eu estava até conversando, né, trocando uma ideia sobre isso. Esse negócio de inveja branca, inveja boa, e as pessoas avisam, né? Elas avisam, né? Não tô com inveja, tô com inveja branca, inveja boa. Bom, eu não acredito nisso, né? Eu acho que a admiração e a alegria que você tem de ver o outro fazendo algo que é bom não cabe no termo inveja. Cabe o termo admiração. Agora, no início dos anos 2000, teve uma linha aí, né, que achava que a inveja poderia ser um motor propulsor de desenvolvimento. Então, que era bom invejar, no sentido de ser uma inveja branca, inveja boa, porque isso leva você a um desenvolvimento, a você ir mais atrás das coisas, mas eu, particularmente, acho que os grandes saltos que a gente dá na vida da gente, de crescimento, não se dá por inveja, se dá por generosidade, não é por inveja. Então, a gente cresce na vida, de modo geral, porque a gente se dispõe generosamente a estar na vida. A gente tem gratidão pelas coisas que estão na vida da gente e por aquelas que a gente já passou. Então, do meu ponto de vista, né, eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem uma coisa popular, as pessoas vão usando, enfim, mas eu acho que isso é muito mais admiração, alegria. Puxa, nossa, tão feliz de você estar aí nesse lugar, né? E às vezes, dependendo da intimidade, a gente fala, né? Ai, que invejinha. Mas assim, a gente sabe que não é. E o outro que está ouvindo sabe que não é. Né? Ô, Blenda, quando a gente fala também de inveja, você falou que é difícil chegar ali, né, e reconhecer isso. É porque também esconde uma fraqueza? Porque esconde vulnerabilidade. Melhor palavra, né? Vulnerabilidade. Acho que sim. Fragilidades, esconde carências, feridas, às vezes, muito profundas, né? Medos que você não foi capaz de ultrapassá-los, muitas vezes. Então, esconde, sim, um aspecto de fragilidade, de vulnerabilidade. E eu acho que, à medida que você amadurece, né? E que você pode ir se conhecendo, acho que a tendência e você exercer mais a sua generosidade, a sua gratidão, e aqui gratidão é uma coisa genuína, né? De agradecer mesmo as coisas da vida, eu acho que a tendência é você ir ocupando essas feridas, passando por elas, acalmando, curando, né? E dando a elas outro destino. Você quer falar mais alguma coisa que você anotou? Que eu sei que você anotou um monte de coisa, que eu também já te conheço. E aí a gente não perde esses conteúdos aí. Eu acho importante, não é? A gente falar um pouquinho, que as pessoas perguntam muito, né? Como neutralizar a inveja? Boa, né? Boa. O que eu faço quando a pessoa tem muita inveja, né? Primeiro, você não tem controle sobre a inveja do outro. Então, você não vai fazer de conta que você quer uma coisa que você não é para poder diminuir a inveja do outro. Então, eu diria que, né, permita que o outro inveje você, né? E se você, evidentemente, é uma pessoa que está tranquila com você e você sabe que certas coisas que você carrega na sua vida têm possibilidade de serem invejadas, por que não? Né? Aquilo não vai te tocar tanto, porque há pessoas que lidam muito mal com a inveja. Também que tem aquela coisa, tudo virou inveja. Tá também tem isso. Atualmente é assim, qualquer coisa é porque a pessoa está com inveja. Não é assim, né? Mas às vezes há pessoas que lidam muito mal com o fato de serem invejadas, não aguentam muito e querem fazer de conta que não tem aquilo que é invejado. Eu acho que isso é você
cortar, né? Tirar de você coisas que são muito valiosas e que se você não tiver isso, vai ter outra coisa, né? E trazer um negócio não tem nada a ver com você, né? Se você vai deixar de... Você vai ter que raciocinar pelo outro, pela inveja, é meio esquisito também, né? Então, eu diria, olha, deixa o outro sentir a inveja que ele quiser. O importante é como é que você se sente com isso. Porém, eu acho que a gente também precisa tomar cuidado, né? A gente precisa entender quanto de exposição que a gente faz querendo gerar o que no outro, né? Então, a gente precisa também tomar cuidado com o que a gente expõe, com o que a gente mostra, porque às vezes você, inconscientemente, você está gerando muita inveja, né? Então, eu sempre digo isso, olha, ninguém precisa ficar falando do que vai fazer, do que não vai, né? Propagando coisas e fazendo propaganda, assim, da vida, que a minha vida é maravilhosa, porque isso, de alguma forma, você está ajudando, né, a alimentar essa questão. Então, eu acho que isso são coisas que a gente precisa cuidar para ter uma convivência que seja boa, né? Que seja frutífera, que seja colaborativa. Mas você não evita. Pode ser que, né, você seja alvo de inveja e você se veja invejando também. Se tudo for um troféu, também um problema aí já é uma questão sua, né? Exatamente. Porque, de fato, você não precisa mostrar tudo o tempo todo, né, Blenda? Bom, nosso tempinho já deu aqui, nem parece, Nossa, né? nem parece. Já a inveja durou aqui. A inveja durou. Bom, então... A gente só não pode ficar parado nela, tem que ir pra então frente. Vamos para outro tema aqui. Mas você que está acompanhando a gente, que, enfim, está aí ouvindo, né, ouviu até aqui, não esquece de deixar aí o seu comentário, se inscrever no canal ou no Spotify. Na rede social, como eu disse, a Blenda responde todas as mensagens, @BlendaPsi. Tem o @ do podcast também, @todosnospod, com demudo, né, de podcast. Também estou nas redes sociais, como Xande, com 2 N's, Psi. Estou só estudando, estou só lá em... Estou aqui para ter esse curso... Psicologia. Esse curso gratuito aqui com a Blenda, esse momento aqui que eu gosto bastante. E juntos a gente vai trazendo vários outros temas. Aí a gente tem outros que a gente já separou aqui. Então, se você quiser acompanhar na semana que vem, tá aqui sua dose garantida de autoconhecimento. Sim. Venha refletir com a gente. Então, até o próximo episódio, né, Blenda? Até o próximo episódio. Então, até lá.